percebendo aqui a presença ilustre do Gustavo Almeida, jornalista. Gustavo, obrigado pela participação, um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Douglas. Boa tarde a você, boa tarde, Natan, boa tarde a todos que assistem ao Dia TV. Uma satisfação enorme estar hoje aqui nesse grande veículo, conceituado e revendo grandes amigos aqui. Tem a Andressa também, que é jornalista, esposa do Gustavo, que na próxima também vai participar como convidada. O João Magalhães não está, você sabe, seu amigo João Magalhães, está viajando num tour pelo interior do estado. Está no período da imersão, ele vai, passa uma semana, volta. Ele disse que ia mandar um vídeo para a participação do Gustavo, política do dia, eu vou ver se ele mandou esse vídeo. Se ele teve tempo, né, para mandar o vídeo, né? Ora, vamos tratar daqui a pouco, na política do dia, sobre a votação, duas votações ontem no Congresso. Até falava na abertura do jornal que, assim, de um lado, o Congresso acena para a população dizendo, olha, nós derrubamos o aumento do IOF, nada de aumento de impostos, não concordamos com o aumento de impostos. Do outro lado, aprova o aumento da bancada. Quem é que vai pagar os recursos que vão ser necessários para acomodar os nossos parlamentares? O povo. Então, direto ou indiretamente, é o imposto também. Às vezes, a gente tem que explicar muito detalhadamente esse contexto, que a população fazem mais propaganda da queda do IOF e acha que o Congresso fez coisa nenhuma. São dois pesos e duas medidas. E aí, Gustavo, esse aumento, no caso de ontem, da votação, aumento para algumas bancadas, é uma forma de salvar todo mundo, né? Exatamente, Douglas. O Supremo obrigou o Congresso a decidir sobre isso, porque já há muito tempo não havia uma atualização das bancadas com relação à população de cada estado, e aí o Supremo tinha, inclusive, até o fim desse mês, o Congresso, melhor dizendo, tinha até o fim desse mês para decidir sobre isso. A alternativa que encontraram para que nenhum estado saísse perdendo foi aumentar o número total de deputados, e aí o país vai ter 19 deputados federais a mais e pouco mais de 100 deputados estaduais a mais naqueles estados que vão ganhar parlamentares. No caso do Piauí, havia um risco de perder, não vai mais perder. Eu hoje, inclusive, encontrei alguns deputados na Assembleia, acho que o Natan também. Muito aliviados. Comemorando, festejando, né? Festejando. A gente encontrou a deputada Janaína Marques com novidade, deputados. Não, novidade só que a gente se salvou. Graças a Deus, ontem, né? Porque, na verdade, se fosse para seguir a risca, essa questão da população, vários estados como o Piauí iam ter redução de bancada. Exatamente. E aí, para salvar todo mundo, não, vamos aumentar e passar a mão, e como disse o Gustavo, 19 federais, 100 estaduais. E a conta vai sair de onde? Do bolso da população. E é uma incoerência que é flagrante nessa votação, porque a proposta visava corrigir uma desproporção do número de deputados por estado em relação à população. Para mais e para menos. Agora ficou desproporcional. Foi total. Porque os estados que reduziram a sua população, que não cresceram na mesma proporção que os estados beneficiados, com essas 18 vagas, vão ter, na prática, um número maior de deputados federais do que deveriam, né? Contrariando aí o Pacto Federativo, né? Que estabelece que a divisão dos recursos, do bolo orçamentário, deve acontecer de forma proporcional ao índice populacional dos estados e dos municípios, né? Na prática, o Piauí saiu ganhando. O Piauí, estados como Alagoas, Bahia, o Rio Grande do Sul também perderia vagas. Mas o sair ganhando nesse caso é manter como está. Já foi uma vitória. Já foi uma vitória grande. Porque estava todo mundo já recalculando e tinha a gente quantidade de votos para até, deputado federal. Tinha gente pensando em desistir da candidatura. Desistir. Agora foi uma votação apertada. Pois foi apertada. Foi o mínimo necessário. Eram necessários 41 votos e teve justamente 41 votos. E o presidente do Senado deixou de presidir a sessão para votar. Porque se não fosse o voto dele, não teria atingido os 41 Agora, aí eles, digamos, legislaram em causa própria. Assim, foi para decidir algo que eles tinham interesse, mas de um outro lado, a gente tem a questão do IOF. A gente volta a falar das bancadas. A questão do IOF, eu pergunto, eu estava refletindo ontem, vendo a votação e acompanhando, é bom deixar claro que a votação foi praticamente remota, todo mundo fora de Brasília, todo mundo votou remotamente. Você tem uma insatisfação generalizada dos deputados e senadores, porque o governo federal não tem liberado as emendas de acordo com o que foi prometido. Vocês acham que essa derrubada do IOF foi mais pela insatisfação, foi um recado que o Congresso quis dar ao presidente Lula do que provavelmente por convicção?
Mas claramente, não foi por convicção, né? O Congresso está insatisfeito com o presidente. Inclusive, ontem eu via o deputado Lindenberg Farias dizendo que tinham se reunido com o Hugo Mota praticamente no dia anterior, e ele tinha acertado uma coisa, e de repente surpreendeu pautando. E ele anunciou que pautaria através da internet, num tweet. Né? E assim, de repente, a maioria dos deputados ninguém está esperando. Fora de Brasília, muitos participaram remotamente. Então, se o governo tivesse a relação com o Congresso totalmente pacificada, aquele céu de brigadeiro, com certeza os deputados não teriam derrubado esse decreto. E foi uma derrota significativa para o governo. Para você ter ideia, Douglas, o Congresso não derrubava um decreto do governo federal desde o governo Collor. Olha só. A última derrubada de um decreto presidencial foi em 1992, ainda no governo Collor. Para você ver a situação. E aí, Natan, tem um recado muito claro. E aí eles alegaram também, claro que não alegaram isso, mas alegaram, por exemplo, não, mas o governo está pedindo para aumentar a IOF para equilibrar as finanças, mas não está fazendo o dever de casa. Os gastos têm aumentado, os gastos. Tem esse lado também. Do governo. O governo precisa, eu tenho acompanhado muitas discussões e eu vejo muito os analistas falando disso. O governo precisa dar esse exemplo. Né? Então tem que dar esse exemplo, fazer o dever de casa, para depois começar a cobrar uma resposta por parte do Congresso. Mas agora, também não é só isso não, tem que começar a liberar as emendas. Né? E agora, nesse aspecto aí, Douglas, sem a aprovação desse aumento do IOF, com a derrubada do decreto, o governo vai ter que cortar na própria carne. Obrigatoriamente. Quer queira ou quer não, porque para alcançar o que determina a meta fiscal, os índices estabelecidos, o governo vai ter que procurar onde cortar. E aí vai desgastar ainda mais essa relação com o Congresso Nacional, porque isso vai influenciar... O governo chegar e dizer, olha, eu vou ter que cortar, agora estou cortando as emendas aqui, porque não vai dar para liberar o que eu prometi. Na execução das emendas, nas ações, nas obras que os parlamentares gostam muito. Então, a relação, ao meu ver, tende a piorar bastante nos próximos meses, essa relação governo federal e Congresso. Eu estou vendo aqui a foto do senador Marcelo Castro, a imagem. Vou perguntar ao Gustavo, um jornalista bem informado. E eu lembro, Gustavo, que lembro muito claramente disso, quando o senador Marcelo Castro foi eleito senador, nas primeiras falas dele, depois da eleição, ele disse que seria a última eleição dele. Você lembra disso? Lembro, sim. Olha, tá vendo? Então não é invenção minha. Você dizer, não é invenção minha. Aí ele disse, olha, será a minha última eleição, vou fechar a minha carreira política. E agora o homem naquela fala dele, não lembro exatamente qual era o evento, inclusive o governador estava participando, ele disse, olha, do Senado eu só saio morto ou derrotado. Isso foi na Assembleia. Na Assembleia, exatamente. Então, assim, na hora de discutir, ele era o relator dessa questão aliás, é o relator da proposta de reforma política. Eu não vejo, por exemplo, nenhum conteúdo lá, nenhuma proposta para o Senado. Porque, por exemplo, podia ser assim, não, a gente defende a renovação. Olha, tem que oxigenar a política, tem esse discurso de oxigenação. Bom, foi o seguinte, o Senado Federal são 8 anos. 8 anos, né? É melhor do que o céu, porque pro céu precisa morrer, no Senado não precisa morrer. Então, assim, por que ele não diz, o senador se elege 8 anos, mas não pode concorrer à reeleição? Seria um... Então, assim, é só cortar para os outros. Para ele, não tem corte nenhum. Essa reforma, aproveitando o embalo, a reforma política, nunca é um consenso. Ou seja, é sempre uma reforma para a próxima eleição, uma reforma para a próxima eleição. Quer dizer, o que é que falta, Gustavo? Falta uma discussão mais ampla, e aí, depois que chegar a um consenso, projetar uma reforma para daqui a 2 eleições? O problema, Douglas, é que, como você disse, eles legislam pensando neles mesmos. Claro. Eles fazem as regras do jogo que eles vão jogar. Né? E tá uma situação assim, tão avacalhada, digamos assim, que a gente já tem visto nos últimos anos eles mudarem a regra, dali a 4 anos eles mudam a regra de novo, viram que não deu certo e voltam. Então, assim, o fim das coligações acabaram, mas aí depois criaram ali um arremedo de coligação, que são essas federações. Já viram que não funcionou. Então, assim, tem uma série de coisas que eles aprovam, lá na frente eles veem que não deu muito certo e aí voltam. Essas próprias mudanças aí, vai acabar com a reeleição, mas lá a partir de tal ano, eu não duvido de daqui para lá eles mudarem essa regra de novo. Mudar a regra do jogo praticamente nos acréscimos. Por exemplo, todo mundo defende voto distrital. Eu acho impossível, em qualquer momento, os parlamentares aprovarem voto distrital. É
É difícil, porque o voto distrital, ele reduz a área de atuação do parlamentar. Se o negócio não está fácil no Piauí todo, mas reduzindo para uma... Então, assim, são mudanças que vão deixar o jogo democrático mais igual, que vai legitimar mais os eleitos.